Boa tarde, queridos alunos da TI 22. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso material, apostila, falando sobre a legislação trabalhista, ou seja, os descontos, né, que são importantes, que até agora a gente não falou deles, né? Que geralmente os descontos, o que são na organização? São alguns dispositivos que a lei permite, né? Por exemplo, como vales, ou seja, mas tem que ter a autorização expressa de acordo com o empregado, né? Então ele tem que autorizar, por exemplo, ele quer usar passagem, tem o vale transporte, mas o desconto tem que ser autorizado. Eu não posso simplesmente dar o vale transporte e não ter autorização do funcionário em relação a isso. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né? Que é o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, o imposto de renda, a contribuição sindical, adiantamentos, faltas e atrasos, vale transporte, pensão alimentícia. Esses são alguns tipos de desconto. Aqui nós temos na apostila de vocês, né, um exemplo da contribuição sindical, que a contribuição sindical ela é feita de qual maneira, pessoal? Então, assim, ó, sempre quando for o mês de março, não necessariamente nessa ordem, ó, existe alguns sindicatos como dos comerciários em outubro, tá? Então, sempre é descontado um mês trabalhado do funcionário, é descontado um dia desse mês. Então, por exemplo, se o cara ganha R$1.000, né, ele vai 1.048, um salário mínimo, ele vai ter aquele desconto efetuado naquele dia, né, no caso. Então, vou dar aqui, ó, um exemplo para vocês de outro tipo de desconto, que é o Vale Transporte. O Vale Transporte, ele tem uma tabela fixa de 6%, ou seja, não pode descontar mais do que 6% desse trabalhador. Ah, mas se o cara, por exemplo, ganha R$3.000, ele vai ter os mesmos 6% descontado, sim. Só que esse valor também não pode ultrapassar o valor total das passagens, porque o funcionário ele contribui no Vale Transporte com 6% e a empresa com os outros 94%, né? Então, infelizmente, a gente não pode descontar mais do que isso, né? Então, se o cara tem um teto alto, um salário, por exemplo, acima de 3.000, não vale muitas vezes a pena ter o Vale Transporte, que ele vai ser descontado quase que na sua integralidade. O INSS, aqui é uma tabela desatualizada, tá? Uma tabela de 2017, mas vocês podem conferir a nova tabela que tem no site, né, do INSS, tá? Isso aí eu posso até trazer para vocês na próxima aula, para vocês verem. Mas assim, existe um teto para se efetuar o desconto do INSS, né? De acordo com as alíquotas. As alíquotas, a partir de 2017, elas começaram a ficar entre 8, 9 e 11, até por isso que eu coloquei aqui para vocês, porque antes de 2017, tu tinha uma tabela diferenciada que tinha 4 alíquotas. Tinha uma de 7,65, uma de 8, uma de 9, uma de 11. E aí, em 2017 caiu, passou essas 3 alíquotas, né? Somente os valores aqui que, claro, já estão atualizados. Bom, outro tipo de desconto, né, é o Vale Refeição. O Vale Refeição, tá, ele não é obrigatório como o Vale Transporte, essa é a diferença, tá? O Vale Refeição, a empresa ela dá se ela quer. E o desconto máximo permitido por lei é 20% do valor entregue. Tem empresas que às vezes descontam alguns valores simbólicos, como R$1, R$2, R$5, ou às vezes um percentual de 0,5%, 1%, né? Não pode chegar mais do que 20% o desconto. Já o Vale Transporte, aquilo que eu falei para vocês, até tem ali, ó, um exemplo, né? Que se o cara ganha, por exemplo, um salário e o Vale Transporte, né, de acordo com o salário, ele ganha ali um valor e tu desconta 6%, né? Aqui, no caso, é R$800, tá?
6% de R$ 800 é R$ 36. Então, o máximo que eu posso descontar a partir do salário é o valor, né, de 6%. Bom, depois nós temos aqui o que é o DSR. DSR é o desconto semanal remunerado. Quando o empregado ele não cumpre sua jornada de trabalho integralmente dessa forma, o empregador pode descontar o domingo, o feriado. Por isso que eu sempre digo, nunca falte na sexta ou na segunda, porque a empresa ela pode te descontar sábado e domingo, tá? Então é importante vocês saberem isso, que a gente tentar não, né, no caso, descontar, né, ou não ir trabalhar nesse dia para que não sofra esse tipo de desconto. Feriado também, eu posso emendar, de repente, um feriado que caia na quinta-feira, né? Então aí o cara não foi, ele pode descontar quinta, sexta, sábado e domingo. Então é importante vocês saberem isso. Já o adiantamento salarial, ele é feito um acordo entre ambas as partes, geralmente lá pelo 15º dia útil ou 20º dia, o empregador dá um adiantamento para o seu funcionário de 30%, 40%, 50%. É um acordo que é feito coletivo entre o empregado, o empregador e o sindicato. E aí no fim do mês ele desconta aquele valor, tá? Que já foi dado ali no meio do mês. A contribuição sindical, então eu já falei para vocês, né? É um dia de trabalho por ano que é descontado. A contribuição previdenciária, né? Ela geralmente, o INSS, ele é recolhido pela a GPS, que é a Guia de Previdência Social, e o imposto de renda, que nós temos um valor que ele é descontado através dos cofres públicos, ele é um imposto federal, né? Isso aí é para quem ganha um salário acima de R$ 3.700, é descontado atualmente o imposto de renda, né? Que se dá através da guia o documento de arrecadação federal, que é a DARF, documento de arrecadação federal, e a previdência é pela guia de previdência social. Bom, nós temos aqui os tipos de salário mínimo, né? Que é o salário atualmente de R$ 1.048, o salário profissional, tá? Que é aquele salário que um dentista, um médico, um engenheiro, por exemplo, um técnico em radiologia, ele tem o seu salário profissional baseado em no mínimo 2 salários mínimos, então ele não pode ganhar menos do que aquilo. Já o piso salarial é de acordo com a categoria, é feito todo ano, né? Como é que se diz? O dissídio coletivo, e aí a gente vai, aquela pessoa, por exemplo, o dissídio dos comissários, ela vai ganhar aquilo de acordo com o dissídio. Bom, a jornada de trabalho, né? De acordo com a Constituição Federal, a jornada de trabalho são 8 horas diárias ou 44 horas semanais ou 220 horas por mês, né? E existe um intervalo entre jornadas, né? Que tem que ser um intervalo de no mínimo 11 horas, tá? O tempo de repouso, ele diferenciou agora na nova legislação trabalhista, né? Mas o máximo que pode ter, né, de intervalo são 2 horas. Minutos que antecedem a jornada normal não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária. As variações, né, dos 5 minutos observado o limite de máximo 10 minutos diários. Então, se tu ultrapassar, o teu horário for 8h05 e tu entrar 5 para as 8, não vai ser computado. E se tu sair 6h05 também não, né? No máximo 10 minutos. Assim como a gente diz também que se o funcionário se atrasar, ele tem esses 10 minutos de tolerância diário, né? Bom, o descanso semanal remunerado, eu já falei ali do desconto, mas agora vocês vão saber um pouquinho mais como ele é, né? O descanso semanal remunerado é um descanso que o funcionário tem que ter de no mínimo 24 horas, né? As empresas que adotarem um sistema de revezamento, a cada 7 semanas dar uma folga no domingo para o funcionário, porque existe uma palavra na CLT que diz que a folga tem que ser dada preferencialmente aos domingos e não a palavra obrigatoriamente. Então, quem trabalha com comércio realmente está ralado, porque aí
os caras diminuem a jornada durante a semana para 6 horas e fim de semana eles fazem os funcionários trabalharem geralmente 8 horas, no domingo também, né, para compensar a carga horária de 44 horas semanais. Mas que a folga obrigatória é uma vez por semana, não necessariamente no domingo, eu posso dar folga numa segunda, por exemplo, que é o que o comércio geralmente faz, segunda, terça, tá? É difícil o comércio dar uma folga numa sexta, num sábado, né? E domingo aí uma vez por mês tem que dar. Bom, compreendem então a remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário, o valor pago, né? Se o cara, por exemplo, é garçom e ele ganha gorjetas, esse valor ele vai integrar a remuneração do funcionário. Isso é extrema importância que vocês deem uma revisada nesse material. Na nossa aula presencial, eu vou dar um aulão procurando revisar todo esse material de vocês. Nós vamos ficar por aqui, senão o vídeo também vai ficar muito extenso, tá? Para vocês assistirem. Uma boa semana a todos. Abraços.